Boa noite, professor. A gente ficou com um trabalho de iridologia clínica e a dupla sou eu e a Eduarda, e a gente está falando um pouquinho mais. Vamos lá. Aqui, o que é a iridologia, né? A iridologia, ela é uma ciência, um método, né? De diagnose, no caso, que permite ser observado através da íris do nosso olho, que é a partezinha mais colorida. É, ele vai fazer meio que, tipo, ele vai conhecer num dado momento toda a sua trajetória da sua vida, porque, pelo que eu vi e li, tudo que acontece ou já aconteceu com o nosso corpo de disfunção, fica a cicatriz bem na íris. Então, ele pode observar coisas que estão se desenvolvendo, tanto coisas que já se desenvolveram no passado. Bom, aí ela vai servir basicamente para identificar estágios, no caso de doenças, por exemplo, se eles são agudos ou subagudos, crônicos e degenerativos, das alterações que acontecem no nosso organismo em geral, né? Então, bom, o que ela avalia? Bom, a íris, como já havia falado antes, é a porçãozinha colorida no olho, é o que ela vai analisar. Ela vai analisar características e comportamentos. No caso, por exemplo, se ela tem um comportamento, se a pessoa tem um comportamento mais ansioso, geralmente na íris vai ter os anéis de ansiedade, que eu vou mostrar na próxima imagem. Na verdade, não são os anéis de ansiedade, são outras coisas. É, bom, a debilidade hereditária, ou qual doença hereditária aquele indivíduo pode ter ou venha a ter no futuro, né? E E as transformações, tanto no nível físico quanto no nível psicológico, porque também, como eu já havia falado da ansiedade, eles podem diagnosticar, né, dar uma olhada e dizer para a pessoa ir procurar um especialista na área que ela pode ter uma disfunção ali naquela região. Bom, a íris, ela é um microsistema, né, do nosso corpo, que é ela onde tem, que é regida no nosso olho, né, onde a gente tem como se fosse um relógio, né? Aí aqui nós temos o cérebro, nós temos a parte do olho, cordas vocais, tireoide, né? A região aqui, nós temos o fígado, a vesícula biliar. Então é todo um microsistema diretamente no nosso olho. Ele é um microsistema mais preciso do que até as nossas digitais. Ele é, salvo engano, 400 vezes mais específico e um dos sistemas mais complexos que nós temos, microsistemas, né, no caso. Bom, aí aqui, falando agora sobre algumas características. Nós temos os anéis de sódio, que no caso aqui não vai aparecer nessa foto, né? Eu peguei uma foto de ilustração. É quando tem, não sei se está conseguindo ver o meu mouse, mas é quando tem um anel branco, esbranquiçado nessa região, que significa que o corpo está sofrendo, o corpo está em meio ácido. No caso, aquela pessoa não vem se tratando muito bem, né? Enfim, bom. Aí nós temos também algumas manchas no olho, que elas podem ser ou mais amareladas, alaranjadas, ou em cor de café, que diz que o corpo está intoxicado. Então, depender da área, por exemplo, tá aqui na região do cérebro, que é essa região aqui, cérebro e esqueci, cérebro, hipófise, enfim, cerebelo, e tal. Aí aqui nessa região pode aparecer as manchazinhas, significa que tem uma disfunção. E aqui, esse aqui, ó, se você está vendo essa fenda aqui, ó, isso aqui bem grandão, chamam-se pétalas. Essas pétalas, elas vão indicar órgãos que estão fragilizados. Como nesse caso aqui, eu acredito que essa imagem seja computadorizada, mas tipo, nesse caso aqui nós temos o cérebro, o fígado, né? E algumas várias outras regiões. Aqui, por exemplo, o olho, né? Nessa região, o fígado fica aqui. Esse é o olho esquerdo, no caso. O fígado é a região do olho, né? E é a região do cérebro. Enfim. Pode falar, Duda. Vou agora. Então, a gente se perguntou como isso é possível, né? Pode voltar um pouquinho isso. Isso existe porque existe uma comunicação direta do sistema nervoso junto com o órgão, que é o olho, e do sistema nervoso autônomo.
principalmente pelo gânglio ciliar. No próximo slide a gente tem uma imagenzinha mais detalhada. Pode passar. Pode passar? Pode. Isso. Então, nessa imagem a gente tem um olho, que é basicamente inervado por esses ramos nervosos da íris, enquanto a gente tem essa inervação pelo gânglio ciliar, que tem raízes sensitivas, motoras, simpáticas, que vai para esse centro cerebral da gente, que se conecta com o sistema autônomo da gente, que se conecta com nossas vísceras, órgãos, basicamente. Então, é basicamente assim que acontecem as nossas coresinhas diferentes da íris, variações, etc. Pode passar. Isso. E junto com isso, a gente tem a regulamentação aqui no Brasil. Pela minha pesquisa, eu não encontrei essa prática da iridologia, no caso, junto das PICs, que são as práticas integrativas complementares no SUS. Mas, basicamente, você pode fazer um curso que varia entre 100 e 120 horas, geralmente, por alguma instituição, e você já está apto a praticar ele, no caso. Mas aqui no Brasil não é muito comum, até porque esse método foi desenvolvido na Europa, então a disseminação é mais comum lá do que aqui, e justamente aqui é mais raro. Pode passar. Pronto. Aí aqui a gente tem um vídeo bem tranquilo, que era para ser preparado para a turma, mas a gente vai mostrar aqui. Talvez a gente consiga postar no Moodle e envie diretamente para o senhor, professor. Tá aqui o vídeo. Dois, 3 anos de idade já.
Pronto, é isso, professor. E chegamos ao fim do trabalho. Obrigada.